Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E hoje eu agradeço de modo especial a uma colega nossa que deixou um comentário aqui em um dos vídeos, e a partir do comentário dela nós vamos poder trazer algumas informações que eu creio que vai ajudar a todos nós nessa caminhada de autocrescimento e da nossa melhoria diária. A pergunta dela é como usar o Ho'oponopono uma vez que ela tem um processo na justiça. Então, eu já vou ler aqui a pergunta dela para a gente ter um norte do que a gente vai tratar nesse vídeo, e em seguida eu vou trazer a resposta que eu acho que caiba segundo os ensinamentos do Dr. Heal Len. E depois eu vou trazer a minha experiência aqui do que eu já fiz quando eu tive processos na justiça. Eu já relatei em outros vídeos aqui como eu usei a técnica. Se o vídeo ficar muito longo, eu faço uma parte 2 depois, só relatando como eu usei e como foi a minha experiência. Eu acredito que o mais importante é eu trazer aqui a resposta segundo o Dr. Heal Len nos ensina. E desde já eu peço perdão aqui a Cláudia Machado, que deixou a pergunta dela pela demora. Eu queria revisar alguns conteúdos do Dr. Heal Len, se teria alguma ferramenta mais específica que ele tivesse recebido num contexto de processo judicial, alguma coisa assim. Eu não encontrei. Se eu encontrar, eu faço aqui um complemento, faço aqui um outro vídeo falando. A gente sabe que ao longo dos anos o Dr. Heal Len foi recebendo diversas inspirações e diversas outras ferramentas, como água azul solarizada, copo d'água, gelo azul, gotas de orvalho, lápis borracha, enfim. Eu queria saber se alguma dessas ele tinha recebido especificamente para processos na justiça, e eu não achei essa informação. Então, se eu achar alguma coisa que ele tenha recebido, que tenha sido focado, eu volto aqui e faço um outro vídeo para não demorar tanto. Então, vamos lá com a pergunta dela. Gostaria que você me desse uma direção. Conheço e pratico o Ho'oponopono há algum tempo. Estou passando por um processo de ação rescisória na justiça. Perdi em primeira instância. Vejo isso como um teste da minha fé. Porém, às vezes, me vem um sentimento de angústia, e em seguida ela agradece nosso trabalho aqui no canal. Cláudia, querida, nós que agradecemos profundamente a sua presença por aqui, você prestigiar os nossos conteúdos e, sobretudo, a oportunidade que você nos dá da gente partilhar o que tem estudado e crescermos todos juntos. Nós que agradecemos profundamente a sua generosidade e gentileza de encaminhar aqui a sua partilha. Bom, eu vou aqui partilhar tudo o que eu sei a respeito e procurar trazer, em primeiro lugar, como o jeitinho que o Dr. Heal Len ensinou pra gente. E depois eu trago aqui a minha experiência, o que eu já fiz quando eu tive processo na justiça. E se ficar longo, eu separo numa parte 2 o vídeo contando a minha experiência. O mais importante é que a gente repasse aqui as orientações do Dr. Heal Len. E eu já vou aqui entrar na resposta direta ao ponto, mas antes eu quero fazer uma observação bem importante. Eu agradeço o seu carinho comigo, e no sentido de pedir um auxílio, uma direção, mas o mais importante é que a gente, que eu posso recomendar que você sempre procure pedir a direção do divino, de Deus, da divindade, porque só Ele que conhece todas as coisas, que tem todas as informações e que pode dar as melhores direções, o melhor direcionamento.
A gente sempre pode ajudar os nossos amigos, nossos irmãos de jornada, mas sempre vai ser um conhecimento muito pequeno e muito deficiente perto da toda a sabedoria do divino, da divindade. E o Ho'oponopono é justamente sobre isso. O Ho'oponopono, né, a palavra significa, né, corrigir algo que não está muito bom, corrigir um problema, para que a gente retorne ao nosso ponto zero. E então, uma vez no ponto zero, a gente consiga receber toda a direção da divindade, que é a inspiração. Uma vez que retornamos ao ponto zero, conseguimos deixar de agir com base em memórias e agir totalmente inspirados pela divindade. Então, eu queria só fazer esse adendo antes de começar, né, da gente sempre recordar a importância, né, de a gente, nessa jornada de autoconhecimento, ouvir as partilhas, né, o que cada um está estudando, o que cada um está lendo, para a gente ir montando a nossa estante de conhecimentos. Mas sempre os direcionamentos, sobretudo os direcionamentos importantes, é imprescindível que a gente peça realmente a quem pode dar, que é sempre a divindade. Bom, agora vamos para a resposta aqui, segundo, né, dessa pergunta da Cláudia, segundo o ensinamento do Dr. Hewlett. Então, você pode simplesmente ficar praticando o Ho'oponopono para você, sem fazer nada focado, mas eu imagino que não seja esse o caso, até porque você já colocou aqui que pratica o Ho'oponopono há algum tempo e que queria alguma coisa para os momentos de angústia. Então, eu acho que fazer alguma coisa mais ou menos do jeito que eu vou falar aqui, como está me vindo, seria uma forma interessante de fazer a prática do Ho'oponopono. Divindade, fonte criadora de tudo que é, querido e amado Deus, eu não sei aonde essa situação começou, eu não sei o que eu fiz, eu não sei quem são as pessoas envolvidas, mas seja lá o que for, seja lá onde isso tenha começado, eu estou disposta agora a liberar todas as memórias, todos os dados que me fazem experimentar estes processos judiciais na minha vida. Limpa em mim, divindade, todas as memórias que me fazem testemunhar a existência desses processos judiciais. Eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E aí vai do seu sentimento fazer algumas vezes ou fazer 108 vezes. Eu acho que seria interessante, se tivesse algum momento de maior desconforto, você elevar alguma prece nesse sentido, formular alguns dizeres mais ou menos nesse sentido, manifestando o seu desejo de limpar todas as memórias desse processo judicial e fazer pela quantidade de vezes até que você tivesse o seu coração mais asserenado. Certamente você não vai poder ficar o dia inteiro fazendo isso, mas talvez você possa reservar ao longo das suas semanas, ao longo dos seus dias, um pequeno horário, ou no início da manhã, ou algum horário que seja que você reserve mesmo como um compromisso para tratar deste assunto, que é a existência desse processo judicial. E se porventura você tiver algum momento de desconforto, você faz ali a quantidade de vezes até que você possa se acalmar. Simultaneamente a isso, você pode fazer outras práticas do Ho'oponopono. Eu particularmente acho bem interessante para situações que envolvem processos judiciais, a técnica do copo d'água, porque a técnica do copo d'água é uma forma de praticar o Ho'oponopono 24 horas por dia, sem que você precise estar com a sua mente focada naquele assunto. E para mim, quando eu adoto a técnica do copo d'água, parece que a minha mente se desliga daquele problema, digamos assim. Parece que eu realmente deleguei para o divino, pronto, está entregue, isso não me pertence mais.
E por mais que eu saiba que quando eu faço as 4 frases, eu tenho a certeza absoluta que Deus, a divindade, está limpando todas as memórias, eu sinto na minha vida diária, na minha vida cotidiana, que alguns assuntos pedem que eu utilize o copo d'água. É como se fosse para desafogar a minha mente. É como se quando eu fizesse a técnica do copo d'água, representasse que eu estou colocando a mão na massa, o que de certa forma é algum resquício de um comportamento ainda que acha que tem que fazer alguma coisa, quando é a divindade quem faz. Enfim, eu expliquei isso só para vocês entenderem a estratégia que eu acabo recorrendo para tirar qualquer desconforto que possa existir, eu acabo recorrendo à técnica do copo d'água. Então, como eu faria, né? Como eu fiz quando eu tive processo na justiça? Eu fiquei usando a técnica do copo d'água com o número do processo judicial. Então, eu peguei um papel na cor rosa e já tem vídeo aqui no canal dizendo onde eu explico por que eu tenho preferência pelo papel na cor rosa. Eu vou explicar aqui brevemente, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do vídeo onde tem a demonstração detalhada e a explicação do motivo pelo qual eu uso papel rosa. Lá a explicação está bem detalhada, porque foi uma forma de fazer que eu aprendi com a Beth Russo em uma outra técnica que ela usa, que é a técnica da carta mágica. Então, quando eu conheci a técnica da carta mágica com a Beth Russo, eu passei a usar o papel rosa em todas as vezes que eu fui fazer o copo d'água, simplesmente por isso. A explicação detalhada está no outro vídeo, eu não vou me repetir aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo aqui. Então, o que eu faria se eu tivesse processo na justiça? Pegaria o papel rosa, faria o círculo com um lápis e eu iria escrever o número do processo judicial no copo d'água e ia fazer as trocas. As trocas de água, o Dr. Hugh Lentz já ensinou pra gente que é no mínimo 2. E aí você vai sentindo ao longo do dia se são necessárias mais trocas. Mas geralmente, quando eu fiz processo para processo na justiça, eu fazia só as 2 trocas mesmo. Outra coisa que eu acho, outra ferramenta do Ho'oponopono que eu acho muito interessante para processo judicial é a gente fazer a prece da purificação. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou nos comentários. Eu não sei se na descrição do vídeo vai caber, porque tem uma quantidade máxima de caracteres que a gente pode utilizar. Então, se vocês não acharem a prece da purificação escrita aqui na descrição dos vídeos, vou pedir que vocês verifiquem se não está nos comentários. A prece da purificação a Morna que ensinou para o Dr. Hugh Lentz, e aí a gente faz 4 vezes, né? A gente repete 4 vezes. Eu faço 4 vezes para a mesma coisa. Então, se é um processo na justiça, eu vou fazer 4 vezes para aquele processo na justiça. Se tiver um outro assunto, sei lá, um processo na justiça e eu estou preocupada com a saúde de algum familiar, eu faria 4 vezes para uma coisa, 4 vezes para outra. Essa é a forma como eu faço, mas vai de cada um, né? Se você achar que pode fazer as 4 vezes para vários assuntos, fique à vontade. O mais importante é que você siga a sua inspiração. A mesma coisa em relação ao uso ou não do papel embaixo do copo, no caso de usar a ferramenta do copo d'água. Siga sempre a sua inspiração. Se você sentir que é suficiente colocar o copo sem nenhum papel, faça dessa forma. Se você achar que deve usar um papel branco e escrever a caneta, ou escrever com alguma caneta colorida, ou ainda usar algum papel de alguma outra cor, siga a orientação da sua centelha divina, do seu coração. Certamente é a melhor orientação que pode existir para você.
Outras informações que eu queria trazer sobre processo na justiça e o uso da ferramenta do copo d'água é que eu já conheci pessoas que usaram o papel e escreviam o nome do juiz. E eu já vi também pessoas que ficavam repetindo, né? Juiz abençoado, e faziam 108 vezes assim, todos os dias, para aquela situação, né? Ia ter a audiência. No caso, a pessoa, né, quando recebeu a intimação falando que ia ter a audiência, ela começou a fazer 108 vezes todos os dias e fazia assim: juiz abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu nunca fiz dessa forma, mas essa pessoa teve êxito, ela foi vencedora no processo judicial dela, era um processo de aposentadoria do INSS. Ela fez dessa forma e conseguiu ganhar esse processo judicial e foi aposentada. Uma outra pessoa também que eu conheci, que usou também, no caso de processo na justiça, que usou a ferramenta do copo d'água, ela escreveu no papel o nome das partes, né? Ela e a parte adversa. Escreveu ali, fez o círculo, escreveu o nome das partes e fez as trocas. Ela também teve um resultado favorável. Ela não ganhou 100%, né, mas houve um resultado favorável para ambas as partes. Então, eu estou trazendo aqui formas que outras pessoas que eu conheci, que usaram a ferramenta do copo d'água e tiveram uma situação satisfatória no desenrolar de seus processos judiciais. Bom, e com isso, eu acredito que eu consegui aqui trazer bem focado, direto ao ponto, as informações estritamente na perspectiva do Dr. Healy, do que ele deixou para a gente de mais puro do Ho'oponopono, das formas de fazer a limpeza do Ho'oponopono. Mas eu queria trazer aqui mais informações complementares de outras formações que eu fiz e de outras obras, visto que aqui é um espaço de crescimento, é um canal de autoconhecimento e estamos todos no processo de melhoria contínua. Então, de forma muito respeitosa, e eu gostaria de trazer aqui algumas outras informações e cada um vê o que é pertinente, o que cabe para si na sua vida. Algumas palavras que a Cláudia utilizou para expressar o questionamento dela me chamaram a atenção e me provocaram algumas reflexões, e eu queria pedir licença a ela, a todos vocês, para fazer algumas reflexões que eu acho que nos ajudam nessa jornada, e eu espero conseguir fazer isso de forma muito respeitosa, e desde já peço perdão por qualquer coisa que eu venha dizer que possa machucar. Mas eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões que me parecem interessantes, reflexões a partir de outras formações que eu fiz, de outras obras que eu li. Me chama a atenção a passagem onde a Cláudia fala que enxerga a situação que ela está passando, esse processo judicial, como um teste. Eu vou ler aqui as palavras que ela usou. Estou passando por um processo de ação rescisória na justiça. Perdi em primeira instância. Vejo isso como um teste da minha fé. Teste da minha fé, em certa medida, na perspectiva do Theta Healing, representa uma crença. E qual seria a crença? A crença que a pessoa precisa ser testada, a crença que ela precisa provar alguma coisa. No caso aqui, provar que tem fé. E qual é o ponto delicado da gente sustentar esse tipo de crença? A gente não sabe como as crenças são gravadas no nosso subconsciente. E o que eu estou falando aqui não é a verdade dos fatos, não é a verdade absoluta. Apenas pode guardar alguma semelhança com a verdade. Então, eu estou fazendo aqui uma reflexão, que possa servir a todos nós.
as crenças, elas não são todas ruins. Nós carregamos muitas crenças boas, mas muitas crenças trazem uma série de dificuldades na nossa vida. E por fazerem parte já do nosso ser, da nossa cultura, do nosso modo de ver, a gente tem dificuldade de identificar. Por isso que as terapias e os processos de autoconhecimento, os livros nos ajudam a identificar quais são as crenças que já não servem mais para o bem maior, quais são as crenças que já não nos ajudam mais na nossa jornada. E sustentar esse tipo de crença, em certa medida, pode criar situações onde nós sejamos chamados a dar provas de que tenhamos fé. Por quê? Porque temos a crença de que somos testados em nossa fé, como se nós precisássemos provar a Deus, aos outros ou a nós mesmos que temos fé ou qualquer outro elemento. E eu falo aqui como uma pessoa que veio de uma família cristã, de uma família bastante ativa nesse sentido, onde esse tipo de crença é bem comum nesse contexto cristão. A crença de que nós somos provados na nossa fé, a crença de que isso chega até a ser algo valoroso, algo de valor, a pessoa passar por muitas provações e dar testemunho de que é uma pessoa de fé. Isso passa a ser até uma característica que causa apreço frente à comunidade. Mas depois, ao longo da caminhada de autoconhecimento e dos estudos, eu descobri que isso não é uma verdade. Nós não somos chamados a provar nada a ninguém. Inclusive nos livros dos Abraham Hicks, que são um ser de elevada consciência, e aqui no canal tem a leitura de trechos de 2 obras deles, eles falam muito sobre isso, que nós não somos chamados a provar nada a ninguém, né? Que a divindade, a fonte criadora de tudo que é Deus, já nos conhece e nos ama completamente, além de toda medida e de todo entendimento, pelo que nós somos, pela luz que nós somos, pela luz que ele nos deu ao nos criar, de forma que é desnecessário que eu prove alguma coisa, que eu prove fé ou qualquer coisa à divindade. E saber disso, né, quando eu li isso, quando eu entrei em contato com essa informação, foi uma grande libertação e alívio para mim, saber que realmente eu já era amada por tudo o que eu sou, pela luz que eu sou, por ser quem eu sou, e que eu não precisava provar ou testemunhar a fé, ou seja lá o que fosse. E agora, de forma rápida aqui, eu queria só trazer uma reflexão relacionando aqui o aspecto jurídico do processo judicial com o Ho'oponopono. Eu acredito, do que eu já vi, do que eu já estudei, que a única vitória que perdura é aquela que não deixa nenhum derrotado. Essa é uma frase de uma oração pela paz e que faz muito sentido para mim, principalmente com as novas práticas de justiça que buscam sempre a conciliação, como, por exemplo, as práticas de conciliação, de mediação e de justiça restaurativa, que são alguns mecanismos que o Poder Judiciário dispõe de buscar achar uma solução mais equilibrada no processo judicial. Então, eu queria trazer aqui alguns comentários apoiada na pergunta que a Cláudia trouxe para a gente. A Cláudia falou que ela está passando por uma ação rescisória. A ação rescisória no processo judicial no nosso país é uma forma de ação judicial que ela é utilizada para desconstituir uma decisão que foi prolatada anteriormente. Ou seja, existiu já um processo judicial anterior relativo a essa situação, com essas pessoas envolvidas nessa demanda, nessa situação. Já teve um processo anterior, provavelmente chegou a uma decisão onde teve uma parte descontente.
a parte descontente entrou com uma nova ação, com uma ação rescisória para buscar a modificação do resultado anterior. Então, veja que faz todo sentido a frase que eu falei há pouco. Se fosse uma situação onde não houvesse derrotados, se fosse uma situação que tivesse sido perfeitamente resolvida no momento anterior, não seria necessário uma segunda ação judicial para trazer mais esse desconforto para todas as partes envolvidas. E há diversas pesquisas no nosso país, pesquisas que vocês podem, inclusive a título de curiosidade, verificar junto ao Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão de fiscalização no nosso país do Poder Judiciário, fiscaliza todas as atividades dos tribunais de justiça, o CNJ, há diversos tipos de pesquisa lá, e há algumas que apontam que muitas ações são repetidas, no sentido de as mesmas partes, às vezes, entram com a mesma ação ou muito parecida. E isso se deve porque a demanda que foi apresentada inicialmente no Poder Judiciário não foi respondida, né? A solução não foi oferecida de forma satisfatória. E no meu entendimento, conhecendo o que eu conheço hoje do Ho'oponopono, isso acontece porque as decisões elas são oferecidas com base na lei dos homens, com base em um terceiro ali, que está analisando os fatos que são colocados no processo e com base nas leis dos homens, com base nas leis dos códigos, né, com base na letra fria da lei, oferece ali uma decisão. E eu falo isso como uma pessoa que já precisou recorrer ao Poder Judiciário mais de uma vez. Como a Cláudia falou para a gente, a situação é de uma ação rescisória, o que significa que já houve uma ação anterior. Então, foi por esse motivo que quando eu fui elaborar a minha forma de petição para a divindade, eu falei: divindade, limpa em mim todas as memórias que me faz experimentar a existência desses processos judiciais na minha vida. Foi por isso que eu falei no plural, porque é mais de uma ação. É muito importante a gente lembrar que a ação judicial, ela tem qualquer problema, na verdade, né? Não só a ação judicial, qualquer problema, ele tem várias perspectivas, significa que ele tem várias verdades. Por isso que é importante a gente purificar, porque por mais que cada um conte a sua versão dos fatos, é a sua verdade, né? Cada relato vai vir impregnado das suas dores. Então, por isso a importância e, ao mesmo tempo, o grande trunfo que a gente tem do Ho'oponopono, porque com o Ho'oponopono a gente pode verdadeiramente tomar posse de novo do nosso poder e fazer a purificação e fazer alguma coisa de fato por nós e não estar sempre delegando para que o outro resolva, né, para que o juiz resolva, depositando o nosso poder na mão de um terceiro. Mas é claro que a gente precisa recordar que nós estamos numa experiência na terceira dimensão e, por vezes, nós nos vemos em situações que quando a gente vê, já estamos lá batendo na porta do Poder Judiciário. E se esse for o caso, que a gente se recorde que a gente tem um super trunfo e uma forma de resolver isso, que é praticando o Ho'oponopono. Bom, essas foram as reflexões que a situação que a Cláudia trouxe para a gente provocou em mim. Eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. Um beijo grande e até a próxima.